É isso aí, hein, Peixão? Faltando aí 10 rodadas para o Santos terminar esse Campeonato Brasileiro aí de 2025, a gente não imaginaria que estaríamos passando por uma situação tão complicada como essa. A gente tem hoje aí apenas a 16ª colocação, estamos aí brigando com outros 4 times para se manter ou pelo menos com outros 3 times para poder se manter aí na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E olhando a tabela, a gente fica com a sensação de que nós não conseguiremos. A impressão que se dá é que a gente não conseguirá permanecer na Série A nesse ano de 2025. E eu falo isso para você, lembrando sempre que nós ainda temos 2 jogos contra o Palmeiras, que é aí, você pode não gostar e tal, mas é o melhor time do campeonato neste momento. Palmeiras e Flamengo são os 2 melhores times do campeonato e nós temos confrontos com essas equipes neste final de torneio. E assim, se você levar em consideração que nós ainda temos confrontos diretos, né? Nós tínhamos 4 confrontos diretos contra os times da zona de rebaixamento. Contra o Vitória, que nós já perdemos a primeira, ainda resta Fortaleza em casa, Sport em casa e o Juventude fora. São 3 jogos que são de extrema importância para o Santos. Precisa da vitória em cima desses 3 clubes, porque são adversários direto pela zona de rebaixamento. Adversários direto, a gente teve aí a oportunidade de ganhar do Vitória jogando dentro de casa, Vitória que nunca tinha ganho do Santos, infelizmente conseguiu aí essa vitória e a gente acabou deixando o adversário encostar, né? Pressionar a gente mais do que a gente já estava pressionado. No próximo domingo agora nós temos aí o Botafogo fora de casa. Depois disso teremos o Fortaleza em casa, o Palmeiras fora, Flamengo fora, depois o Palmeiras em casa, né, que é o confronto lá do primeiro turno, Mirassol em casa, Internacional fora, Sport em casa, Juventude fora e, por último, o Cruzeiro em casa. Aí você começa a olhar ali na tabela, Botafogo está na parte de cima da tabela, Palmeiras na parte de cima da tabela, Flamengo na parte de cima da tabela, Mirassol na parte de cima da tabela, Cruzeiro na parte de cima da tabela. Olha, e o Internacional que está meio de tabela ali. Então assim, vai ser mais difícil do que a gente imagina. A gente precisa de 15 pontos no mínimo. Nós precisamos de no mínimo 15 pontos e contar aí com os adversários, né, os times que estão ali na parte de baixo da tabela, de não ganharem os seus jogos, ou pelo menos não ganhar a quantidade de jogos suficiente para poder se manter, ou pontuar, para se manter ali na parte na zona, né, de classificação para o próximo ano. Cara, a gente tem hoje 34,8% de chance de rebaixamento. Obviamente, a gente sabe disso, que o Santos tem muita dificuldade de jogar contra times que estão na parte de baixo da tabela. Mas a gente não vai conseguir, por exemplo, né, ter, digamos assim, a sorte de ganhar novamente do Flamengo. Nós teríamos que ganhar aí o jogo em casa do Palmeiras, mas pelo futebol que o Palmeiras tem apresentado, nós vamos sofrer muito, apesar de ser um clássico. Nós vamos sofrer muito. O Mirassol, que não perde ponto, tá brigando lá em cima, né? Sempre, mesmo quando estava na Série B ou na Série C, sempre impôs muita dificuldade para o time do Santos. Olha, cara, eu vou ser bem sincero, eu tô meio desesperado, assim,
não sei se sem esperança, mas que a gente não pode perder a esperança, mas quando você olha a maneira como esses jogadores atuam dentro de campo, a maneira como eles se comportam diante das dificuldades, e aí você vê os times que sobraram para nós nessa reta final, cara, olha, é difícil você acreditar que a gente vai conseguir ter êxito em permanecer na Série A. Temos chance ainda, são 10 jogos, né? Obviamente contra times que jogam um pouco mais aberto, talvez a gente consiga apresentar um futebol um pouco melhor do que, por exemplo, contra o Vitória, que jogou muito fechadinho, veio com a proposta de se fechar e por uma bola conseguiu o que queria. Mas essa situação atual que nós estamos passando nada mais é do que reflexo do que a diretoria fez quando resolveu manter o Kleber Xavier na equipe, naquele período de treinamento ali da Copa do Mundo de Clubes, que confiou no cara e a gente perdeu pontos preciosos, apostou num estagiário e a gente acabou ficando para trás. Agora, estamos aí correndo contra o tempo para tirar os pontos que foram perdidos lá atrás, tirar essa diferença em 10 jogos. 10 jogos restantes. Cara, é difícil. Eu digo para você que é difícil. A gente quer ter bom ânimo, a gente quer ter pensamentos positivos, mas quando você olha para os times que nós iremos enfrentar e você vê a atuação da equipe, como ela foi diante de um adversário que teoricamente é mais fraco, que teoricamente tem gastou menos do que o Santos gastou, olha, difícil de acreditar que a gente conseguirá sair dessa situação. Eu sempre espero estar errado quando eu faço esse tipo de crítica, sempre espero que o Santos me surpreenda, mas tá difícil, meu amigo. Você olhando a tabela aí, tá difícil. A gente precisa de no mínimo 15 pontos. Vamos conseguir? Meu nome é Alexandre, eu sou Velho Santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Valeu.